Todos. Bom, meu nome é Mauro Xavier, presido o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará há 3 anos e fui reeleito no final do semestre passado para mais outra gestão. Primeiramente eu queria, e também sou diretor de comunicação da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, FENOJUS. Essa entidade foi criada dia 19 de janeiro de 2012, há pouco mais de um ano, então, que essa entidade foi fundada. Ela está no processo normal de regularização junto ao Ministério do Trabalho, porque para se registrar lá, além de todo aquele trâmite normal de feitura do seu registro junto ao cartório, de tirar o CNPJ, conta, precisa ter 5 sindicatos como filiados. Nós já temos 3 sindicatos, estão faltando 2 apenas. Com certeza, nos próximos dias, a gente espera que o Mato Grosso aqui consiga a sua carta sindical junto ao Ministério do Trabalho. Certamente, o colega Adolfo, junto com o João Batista, vão dar uma força muito grande lá no Ministério do Trabalho. E o colega também do Pará está com o seu registro também na feinha para meter lá no Ceará para sair. Então, a gente espera que até o final deste semestre, a FENOJUS tenha a sua carta sindical junto ao Ministério do Trabalho. Mas isso não impede, isso é apenas para uma regularização junto, às leis brasileiras, junto à CLT. Não necessariamente precisa disso para a entidade começar a atuar. Pelo contrário, a gente já está fazendo, já está trabalhando, caindo em campos. Nós estamos aqui às expensas do nosso sindicato lá no Ceará, assim como o colega Edivaldo do Pará também está às expensas dele, já que a federação não tem condições financeiras para estar atuando dessa forma. Mas por quê? Porque a gente, graças a Deus, os movimentos nossos de luta interna dentro da categoria dos estados nos ajudaram a ter uma condição para isso, tá certo? E aí a gente está vindo aqui em solidariedade aos irmãos, já que os oficiais de justiça de todo o país são aproximadamente 22 mil, 23 mil aproximadamente oficiais de justiça estaduais, e eu considero cada oficial de justiça de cada estado certamente um membro da minha família. Podem ter certeza disso. E a gente está aqui em solidariedade aos colegas, o que a gente puder ajudar. Se for necessário vir novamente, a gente virá. Se for necessário vir do nosso próprio bolso, a gente virá, não tem problema nenhum. Desde que seja para ajudar vocês. Podem ter certeza disso, tá certo? Em relação à questão já foi falado aqui, mas eu tenho que retomar esse assunto, que é em relação à questão das custas, diligências, produtividade. Esse nome varia de estado para estado. Aqui, se eu não me engano, é diligências, no Mato Grosso. Olha, pessoal, é com muita tristeza que a gente vem falar sobre esse tema, porque o exemplo que o Batista colocou, do seu Valmir, é um exemplo que está vivo para cada um de vocês. O companheiro Valmir se aposentou há pouco tempo e teve uma perca remuneratória de aproximadamente 50% do seu salário, do que ele ganhava na ativa. Isso já com muito esforço. Você imagina você se aposentar perdendo, em média, 50% do que você ganha. Sua renda vai lá para baixo. Podem ter certeza disso. E isso, em muito, infelizmente, é colocado pela questão dessas custas, já que é uma situação que atrapalha em muito as negociações junto às administrações de tribunais. Por quê? Porque sempre que é solicitado um ganho remuneratório, é alegada essa questão das custas judiciais. Na cabeça do administrador, ele tem, pelo menos para ele tem a consciência de que aquilo dali o servidor está recebendo no bolso. Só que ele não sabe que quando ele tirar férias, tirar licença, se aposentar, ele não vai receber. Então, é um conselho. Nós lá do estado do Ceará, graças a Deus, há aproximadamente 15 anos, nós abolimos essa forma de salário, nem salário, dessa forma de recebimento. Por quê? Porque a gente acha que é um tiro no pé grande se for concentrar forças, viu, Éder? Apenas a título de conselho, se for concentrar forças nessa questão das custas, pode-se até ganhar, aumentar
essa questão da resolução do 153. Mas, é como eu falo, vai ser um tiro no pé, porque posteriormente, qualquer reivindicação, qualquer pleito que for levado junto à administração do tribunal, sempre vai ser alegado isso, e vai dificultar e muito. Então, pessoal, é uma consciência que vocês têm que ter, é uma questão que cabe ao sindicato, como o chefe, como o orientador da categoria, levar essa questão adiante. Mas eu posso dizer uma coisa: nos estados onde ainda existe essa questão das custas, isso é estatístico, infelizmente são onde tem as piores remunerações do país em relação à categoria. E olha que eu estou falando de estados grandes, estados ricos. Rio Grande do Sul, por exemplo, né? O oficial de justiça se aposenta lá com 5 mil e poucos reais. Eles têm na ativa um salário bom, mas por quê? Porque mais da metade do salário é atrelado à custa. São Paulo, Edivaldo fez bem o exemplo aqui do colega que foi baleado, onde ele teve que se submeter a uma situação quase de humilhação, né, de sair com um treino para ir trabalhar, porque ele disse que precisava pagar as contas. Precisava pagar as contas. E eu acho que aqui acontece com muitos de vocês, muitos colegas, vocês vão conhecer, que essa situação também, o colega às vezes não tira férias, às vezes quando está doente ele é obrigado quase a ir trabalhar, porque senão vai ter uma redução na sua renda, e isso é humilhação, isso é uma situação degradante. Então, é um conceito que a gente dá lá: não lutem por custas, lutem por remuneração, lutem por um salário digno. Outro exemplo bem claro que eu dou para vocês aqui: os próprios oficiais de justiça do Poder Judiciário da União, os trabalhistas, os federais, os militares. Há mais de 20 anos eles aboliram essa forma de recebimento. E olha como é que está hoje, né? Todos os estados estão querendo, sonham um dia a gente chegar na situação dele. Graças a Deus lá no Ceará a gente está muito próximo disso, mas ainda não chegamos. Mas vamos chegar, certamente. Mas por quê? Porque foi mais ou menos parecido o período onde a gente aboliu essa questão das custas. Entendeu? Então, é uma situação que vocês têm que ter consciência disso. Hoje aqui, tem aproximadamente, eu contei, depois terminei de contar, mas tinha mais de 60 colegas oficiais de justiça. Mas quanto tem no Estado? 600 e pouco, o Edson me falou. Quer dizer, aqui tem representação de aproximadamente 10%. A gente sabe da dificuldade, né, de colegas do interior virem, a gente sabe da dificuldade de alguns que já tinham alguns compromissos, mas o certo é que cada um de vocês que vieram aqui, certamente é porque querem mudar essa situação. Tá? Então, se um colega não veio, por gentileza, pessoal, é o apelo que a gente faz: ligue para ele, cobre dele, para eles participarem dos movimentos, porque não adianta. Está o Éder, está o Jair, está o Velasquez na linha de frente batalhando, se não tiver na sua base uma sustentação. O que adianta ele chegar lá para o presidente do tribunal e dizer que vai fazer greve, que vai fazer movimento, quando o tribunal sabe quando a categoria está mobilizada ou não? Podem ter certeza disso. Então, cabe também a vocês, não precisa serem diretores para colocarem essa situação. Então, ajudem, reclamem dos colegas que não vieram, exijam deles, porque não precisa ser diretor de sindicato para ajudar a categoria, para ajudar você mesmo. Quantos aqui estão perto de se aposentar? Eu acho que pelo menos uns 20, 30% já estão muito próximos disso, principalmente passando a questão da aposentadoria especial. Então, ou vocês brigam e lutam agora, ou vocês vão passar por situações, infelizmente, de humilhação quando forem se aposentar. Tá certo? Ou vocês têm que tomar uma decisão de vida. Ou vai estudar para passar algum outro concurso, que a essa altura do campeonato, eu acho que, né, a pessoa já está complicado. Ou você tira, eu vou tirar pelo menos um dia, vou tirar pelo menos um tempo no meu dia de trabalho para me ajudar, a minha categoria, ajudar a mim mesmo. Porque eu quero daqui a 5, 3, 4, 5, 10 anos, quando estiver me aposentando, aposentar com salário que realmente tenha condições de eu viver com tranquilidade e poder dar um maior conforto para a minha família. Então, é uma consciência de cada um de vocês que tem que ser
pregado para os colegas e para vocês verem. Podem ter certeza que, agindo dessa forma, vocês vão estar ajudando vocês próprios e a categoria como um todo. A questão do INS aqui, rapidamente, realmente o Edivaldo falou tudo. Eu vou só acrescentar algumas situações aqui, só a título de exemplo, que essa matéria, podem ter certeza, pessoal, uma matéria totalmente constitucional. Realmente fica até risível uma diretora, gestora, que não sei como chama aqui, né, vir com essa situação dizer que seria uma matéria constitucional. Eu acho que ela não tem, ou não estudou direito, ou não tem a mínima noção do que diz, ou pode ter dito outra coisa, né, porque realmente isso aqui fica complicado. Vamos imaginar assim, eu vou só dar um exemplo aqui, só para que vocês visualizem. Vamos supor que tenha um magistrado que passou para um concurso público, e esse concurso público exigia o bacharelado em Direito. Ok? Posteriormente, passou-se a exigir uma nova escolaridade para ser magistrado. Por exemplo, doutorado. Pronto, doravante, somente quem for doutor, título de doutor, vai ser magistrado. Aquele magistrado que passou lá com bacharel em Direito, que cumpriu todas as regras dos editais, cumpriu todas as regras do que é exigido à época, vai deixar de ser magistrado? Vai ser magistrado de segunda categoria? Claro que não, exercem as mesmas atribuições, exercem as mesmas funções. Não há diferença. Quando se fala numa nova escolaridade de nível superior, ninguém está dizendo que você vai ter eu tenho só segundo grau, o cargo passa a ser nível superior. Pronto, agora eu sou nível superior. Não, não é isso. Não é a pessoa que é elevada a nível superior. É o cargo que é elevado a nível superior. Tá certo? Você não vai ser bacharel em Direito porque passou-se a exigir isso. É o cargo. E em razão do princípio da isonomia na Constituição, é que garante que, em razão dessa situação, não haja diferenciação remuneratória. Tá certo? Então, deixar